Olá, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Quando você vê essa mensagem, você que está vendo na rede social agora, você que está vendo no Facebook, ao vivo, e você depois no YouTube que vê essa gravação, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, a hora que você vê, seja abençoado. Estou aqui com um convidado ilustríssimo, pastor Jairo Matos, de São Paulo, presidente da convenção a qual ele vai anunciar, vai explicar, falar um pouco da convenção, o que é uma convenção, qual o motivo, a importância de ter uma convenção, e logo após ele estará trazendo a mensagem da palavra do Senhor Jesus. Ele foi trazido aqui pelo meu amigo, pastor José Júnior, ao qual também é integrante dessa ilustríssima convenção. E sem mais delongas, com vocês, pastor Jairo Matos. A paz do Senhor, meus amados ouvintes da palavra de Deus, para mim é um privilégio estar aqui pela primeira vez nessa excelentíssima rádio, onde tem sido um canal de bênção para você e sua família. Que bom estarmos aqui, tenho certeza que você vai se deliciar neste programa de hoje, porque Deus tem uma palavra para você, com certeza absoluta. A grande pergunta é: o que é uma convenção? Muito bem, meu amado. Primeira pergunta aí, né? O que é uma convenção? Muito bem. Nós vamos falar sobre convenção. Antes de falar de convenção, eu quero dizer também, sou pastor presidente da Assembleia de Deus, Missão Mundial do Brasil, ali em São Paulo. Estamos em São Paulo, estamos no Pará, com o pastor Márcio, em Capanema, no Pará. Estamos também aqui com o pastor José Júnior, aqui em Guaratiba. Belém do Pará está lá o meu amigo, pastor Alcides Albuquerque, que é também o nosso vice-presidente da Assembleia de Deus Missão Mundial do Brasil. Muito bem, irmãos. Vamos falar então um pouquinho de convenção. Hoje a pergunta é: o que é uma convenção? Primeiro, irmãos, que uma convenção é um agrupamento, é uma associação de pastores. A definição de convenção, ou para que se propõe uma convenção? Primeiro, evidente, que é trazer a todo o povo, não só o povo cristão, mas a quem possa interessar, consagrar obreiros, indicar obreiros à convenção, para que ele venha prestar um serviço social à igreja e à sociedade. Por exemplo, o pastor, ele pode visitar cadeias, os presídios, ele pode estar orando nos hospitais, nas clínicas, entendeu? Então, a convenção é para dar autenticidade na formação do pastor, do missionário, do bispo, do evangelista, enfim, para que ele venha divulgar a palavra de Deus. Então, a convenção nada mais é do que um ajuntamento, uma associação de igrejas e pastores, com essa finalidade de fazer com que o reino de Deus seja anunciado para a glória do nosso Deus. Amém, pastor. Hoje, quantas pessoas o senhor assiste? De que forma? Você assiste de que maneira? É que o senhor dá assistência? Sim. Então, irmão, na verdade, quem dá assistência é a igreja. Convenção, ela não dá assistência para membros, por exemplo. A convenção é de pastores e de obreiros. Quem dá assistência são as nossas igrejas, que são ligadas à convenção. Então, a igreja tem o seu trabalho social, que é importante, né? Importante não só levar o ID de Jesus, mas atender o povo nas suas necessidades. Todo pastor deve ter, em primeiro lugar, o foco de levar a palavra de Deus, mas, em segundo lugar, de fazer um trabalho social, de abençoar o povo, a população. Jesus mandou cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, essa é uma finalidade importante que a igreja deve ter. A convenção assiste os pastores. Nós damos assistência aos pastores em todo o território nacional. Pastor, e
A convenção, a matriz, ela fica localizada onde? A pessoa que está ouvindo agora, né, vendo, se ela quiser o contato do senhor, como ela procede? Muito bem. A nossa convenção, a sede nacional, fica em São Paulo, na rua João Baduê, número 27, na cidade de Tiradentes. Nós temos também ali nosso e-mail, né, que os irmãos podem participar. Temos também, se alguém quiser, por exemplo, se filiar, né, à convenção, nós temos um telefone que é um WhatsApp, que é o 911, né, 11-98662-4298. É uma convenção totalmente regularizada. Nós não estamos só em São Paulo. Em qualquer lugar do Brasil, onde houver um ministro, uma igreja, nós estamos prontos para ajudar a igreja e o ministro da qual ele pertence a esta igreja. Eu quero estar comunicando a você aí, que nos assiste pelos vídeos no Face, YouTube, Quai, TikTok, e nos ouve pela rádio, nossa FM digital, a Rádio Fala Brasil, melhor no web. Como você faz? Play Store, você entra na Radiosnet, que é a central de todas as rádios, e lá você vai digitar Rádio Fala Brasil. Você vai nos ver lá, Rádio Fala Brasil, e você vai estar ouvindo aí nosso pastor Jairo Marcos, futuramente, os comunicados e comerciais também da convenção, né, com o telefone de contato. Essa própria mensagem que você está vendo agora, você vai ter ela em áudio também, vai ter direito a ela pelo aplicativo da rádio. Dando seguimento, pastor, há quanto tempo aí que o senhor já está nessa caminhada, ajudando pessoas? Então, pastor, pela misericórdia de Deus, nós estamos como pastor desde meus 22 anos de idade. Aos 23 anos já era pastor de igreja, já dirigia a igreja aqui em São Paulo, Igreja Pentecostal Deus é Luz. Depois fui para a Assembleia de Deus em São Paulo, do Belenzinho, ministério de Belenzinho, onde o presidente é o pastor José Wellington, hoje também o presidente da convenção da CJDB é o filho dele, pastor Wellington Júnior, e lá fiquei 11 anos em Itaquera, onde o pastor lá do campo nosso era o pastor José Pereira. 11 anos no Belenzinho. Depois mudei para a cidade de Tiradentes, São Paulo, onde eu fui congregar no Ministério do Braz, hoje chama-se Adebraz. Na época, o pastor presidente era o pastor Lupércio Merviniano. Fiquei também lá mais ou menos uns 10 anos. Depois fui embora para Belém do Pará, voltei para minha terra, porque sou paraense, e fiquei lá durante 7 anos trabalhando com o pastor Samuel Câmara, que é o pastor atual da Assembleia de Deus Mãe. Nós sabemos que a Assembleia de Deus nasceu em Belém do Pará, em 18 de junho de 1911, trazidos pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, que veio de uma missão dos Estados Unidos, onde Deus revelou para eles o Pará, e assim vieram fazer essa missão. E hoje a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do mundo, é a Assembleia de Deus. Graças a Deus, pastor. Pastor, e qual é a sua visão hoje sobre as missões urbanas, nacionais e internacionais? Antes de eu responder, por que eu estou falando isso com o senhor? Apareceu uma pessoa na rede social, era de outro país, né? E ela reclamando dos missionários que iam para lá de outro país, que os missionários iam para lá e ficavam no hotel e não queriam dormir na choupana, não queriam dormir no mato. Por que eu estou falando isso para o senhor, que o senhor é uma pessoa que tem uma experiência de vida? Porque tem pessoas que às vezes até para ser ajudada são difíceis, né? Que o missionário vai de longe ajudar e a pessoa ainda quer moldar o missionário que vai. Porque cada campo molda o seu missionário, né? Agora, a questão de quem recebe ajuda é estender a mão e ser ajudado. Se
Se o senhor está me dando uma garrafa d'água, eu vou perguntar de onde é que ela veio, eu vou beber água, eu estou com sede. Verdade. Não é verdade? Então eu queria que o senhor expressasse seu ponto de vista como pastor presidente, homem de missões, formador de obreiros aí, de pastores. Muito bem, irmãos. Esses 3 tipos de missões, elas são importantes. Tanto a missão urbana, como a missão nacional e a missão internacional. Né? A urbana, irmãos, todo crente, na verdade, ele é um missionário. Por quê? Porque todos os cristãos que seguem a Jesus Cristo, eles receberam de Deus um chamado, onde o Senhor Jesus fala lá em Marcos, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então esse ide, irmão, não é só para os pastores, não, é para todo o corpo de Cristo. Todo aquele que aceitou Jesus agora tem um chamado de levar a palavra de Deus. Portanto, é um missionário. Um missionário não é só aquele que é enviado para fora, mas na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, você pode ser um missionário importante para ganhar almas para Jesus e levar essas almas para congregar, por exemplo, em uma igreja local. A missão nacional, interessante, irmãos, que quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram em Belém, suecos, não falava a língua portuguesa, inclusive, né? A Bíblia diz que um foi trabalhar para poder sustentar a obra e o outro foi tomar conta da igreja. E em seguida, Deus começou a usá-los a sair de Belém para outras capitais. Missão nacional. E de lá a igreja foi crescendo. Cada vez que a igreja crescia, enviava outros pastores para outros estados. E assim, a Assembleia de Deus, podemos dizer que ela está em todas as cidades do país, todos os estados. Onde tiver hoje, no país, seja no Ribeirinho, lá do norte, seja nas grandes capitais, onde tiver um povoado, ali estará, com certeza, a Assembleia de Deus. Portanto, é importante a obra missionária também a nível nacional. E a nível internacional, é importante porque, irmãos, porque nós sabemos que ainda existem muitas nações que ainda não têm o Evangelho. Muitas nações que não têm sequer uma Bíblia, porque o governo é totalmente contra. Por exemplo, eu estava em Belém do Pará, fui pastor lá por 7 anos, enviei lá da igreja que eu fui pastor, um missionário com a sua esposa, o Elton e a Eliséia, para a África, para Angola, um lugar pobre, um lugar muito difícil, onde existia guerra civil, e eles foram para lá, estão lá já há mais de 16 anos, e foram para um lugar de muita pobreza. Essas pessoas, irmãos, que dizem que são missionários, e são enviados para esses lugares ricos, com essas mordomias todas, na verdade não são missionários. Né? São turistas, são pessoas que querem aparecer na mídia, principalmente hoje, nas redes sociais, né? O missionário verdadeiro, irmão, ele não está preocupado com o ganho material. O ganho maior é o ganho das almas, porque a Bíblia diz, né, quem ganha alma é sábio. Sábio é aquele que ganha almas. Entendeu, irmão? Então nós temos um missionário lá em Angola, que é o Elton, com a Eliséia, se estiverem nos ouvindo. Por favor, Elton, um abração, um beijo no coração de vocês aí, continue fazendo esta obra maravilhosa. Então, por isso, irmão, é importante sim que haja essa missão transcultural, entendeu? Entre as nações, porque, como eu disse no princípio, ainda existem muitas nações onde Jesus ainda não é recebido, não é aceito. A Bíblia ainda não é um livro que possa fazer parte daquela cultura desse país. Por isso é importante enviar obreiros que têm chamada de Deus para fazer a obra missionária. Isso aí, pastor. Eu estou comentando isso porque o missionário bateu uma selfie no fundo lá com a Torre Eiffel em Paris, fazendo missão. Que missão é essa em Paris, lá na Torre Eiffel? É estranho, né, irmão? Na verdade, ele não está lá fazendo missões, né, irmão? Ele está lá para querer ganhar seguidores, né? É importante saber disso, né? Porque infelizmente, pastor, por falta de informação,
essas pessoas ainda geram discípulos. Verdade. Não, vou para lá também. Não vou mais para a África, não. Vou para a França. Pois é. Vou para Portugal. Vou para... Irmão, por que eu estou falando isso? Se você sai do Brasil e vai trabalhar lá na Itália, vai trabalhar em Paris, vai trabalhar na Holanda, aí você é evangélico, você vai evangelizar lá. Agora, você se deslocar para lá, exatamente, ainda mais para uma área nobre, você deixa de falar com muitas pessoas que estão 100% na área da pobreza, né, pastor? Não, sim, é verdade que a obra missionária mais importante são as obras carentes. Mas também, irmão, nós temos que entender que também nos lugares, nos países ricos, na Europa, Estados Unidos, né, Inglaterra, enfim, também há necessidade de se pregar o evangelho, porque você sabe que onde mantém ali, ou melhor, onde a riqueza está acima de qualquer coisa, nós sabemos que o povo se afasta, não tem Deus no coração. Então essas pessoas também precisam ouvir o evangelho. Agora, tem que ser enviado pessoas que realmente têm a chamada de Deus, porque todas as almas são importantes, ricas e pobres, são importantes para Deus. Nós temos que alcançar a todos. Aí está o ide de Jesus. Ide por todo mundo, não só para os pobres, mas para os ricos, para todos aqueles que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Agora, infelizmente, tem os aproveitadores, essas pessoas, elas um dia haverão de prestar conta com Deus. Aleluia, graças a Deus. Agora, você que está nos assistindo, você que está aí vendo a programação, estarei aqui passando o microfone para o pastor José Júnior, e ele estará orando pela vida do pastor Jairo Matos, ao qual estarei com a sua oportunidade, 45 minutos, para trazer uma mensagem para o seu coração. A paz, irmãos, que estamos aqui na Rádio Fala Brasil. Que Deus continue abençoando o pastor Robson, para continuar aí nessa obra, que quando a gente escuta essas palavras, né, que a gente devemos levar discípulos para pregar o evangélico, o mundo e as pessoas ficar escolhendo uma garrafinha de água, onde vai dormir, a gente não aprende isso na palavra, né? Irmão, todo mundo hoje quer pegar em flor. Todo mundo quer pegar em flor, ninguém quer pegar no espinho. Eu falo para vocês, eu aprendi a pegar no espinho. Porque da onde vem a dor, irmão? Tudo hoje não é só flor, não. Não é só flor. A flor vem a mentira, a flor vem a enganação, as pessoas enganando uns aos outros. Então eu prefiro pegar no espinho. Eu estou aqui com o meu missionário, pastor Jairo, aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus Mundial do Brasil Pentecostal, tá? Aqui na Avenida Barão de Cocais, lote 4, quadra 155, por misericórdia de Deus, esse homem veio de São Paulo, me levantou como pastor, aqui nesse ministério, onde posso estar levando as ovelhas que o Senhor Jesus está no meu ministério. Há um céu só existe um céu, irmão. Não deixe ninguém ferir teu coração. Teu coração é importante para o Senhor nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe ninguém te contaminar, irmão. Que as pessoas vão te contar a história de carochinha, te contar um monte de mentira que vai acontecer. Não é mentira, irmão. Não entra nessa, acorda. Quando a gente fala e pregar o evangélico para toda criatura, é verdade, irmão. Tem pessoas que ainda dormem. Tem falta de conhecimento na palavra de Deus. Na Bíblia mesmo está escrito: meu povo perece por falta de conhecimento. Eu vou estar orando para o meu irmão querido. Ele vai trazer uma palavra de Deus para os irmãos. Eu quero que vocês botem a mão no coração, pedindo que Deus me dê autoridade como pastor, né, em nome dele. Que você estiver sentindo alguma dor, tiver alguém enfermo, desempregado, se ajoelha, pede, vão pedir junto comigo.
que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e você vai ligar para essa rádio agradecendo as nossas orações. Mas a gente toma aqui, irmão, só com um objetivo: ganhar você para Jesus. Jesus não quer teu dinheiro não, nem eu quero teu dinheiro, eu quero teu coração, eu quero você. Amém. Eu quero você. Eu quero você se entregue ao Senhor Jesus Cristo para trabalhar na obra dele com amor e verdade. Eu não quero teu dinheiro, não quero nada. Eu quero você com sinceridade trabalhando na obra de Deus. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ô Pai, o Senhor pode continuar abençoando, Pai, esse missionário, Pai, que leva a palavra para tantas pessoas, Pai, onde puder ouvir, Pai. Ô Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor tem enviado ele para minha casa, Pai. Tem enviado também uma esposa maravilhosa para o lado dele, para caminhar na vida dele, Pai, que ele tinha também uma maravilhosa, mas agora casou com uma verdadeira amiga, que nós temos sendo obra do Senhor Jesus, que nós temos que ser guiados para onde nós podemos ser parados. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dê uns cônjuges, para nós saber escolher uma varoa que possa nos seguir, Pai. Ô Pai, que o Senhor possa dar mais sabedoria ao seu filho, que mais gente que ele já tenha, Pai. O seu filho, os filhos dele que estão em São Paulo, Pai amado. Os netos dele, Pai, dirigindo aquela congregação em São Paulo, Pai. Aonde estiver lá, nos ministérios dele, aonde que ele abriu, Pai, as portas, Pai. Ô Pai, abençoa, Pai, aonde que ele passou, Pai. Que esse homem, Pai, é um homem de luz, Pai. Nós somos falhos, mas nós estamos aqui na terra para pedir perdão, Pai, por nossos erros, Pai. Nós escorrecemos, Pai, mas a obra quem faz é o Senhor, Pai. Ô Pai, eu entrego o seu filho na sua mão, Pai. Usa, Pai amado, o seu filho com a sua ferramenta, que nós somos ferramenta do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor pode seguir. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu quero, antes de trazer uma palavra de Deus, eu quero falar que eu estou aqui acompanhado, sim, da minha esposa, a missionária Shirley. Como eu disse, nós estamos em São Paulo. Quero mandar aqui um abraço especial aos meus filhos, pastor Jefferson, a Aline Suzana, ao meu filho evangelista Emerson, que se encontra em Belém do Pará, aos meus amigos pastores da convenção, os diretores da nossa convenção, pastor José Rente, em Bragança, no Pará, o nosso primeiro vice-presidente, juntamente com a sua esposa, a missionária Shirley, Meló Silvia, perdão, pastor Rente, pastor Alcides Albuquerque, que é o nosso vice-presidente do nosso ministério, da Assembleia de Deus, e também o segundo vice-presidente da nossa convenção, juntamente com a sua amada esposa, a pastora Neuzilândia. Beijo no coração de vocês. Meu irmão Jonas, que está lá em Salinópolis, no Pará, naquele paraíso abençoado. Deus te abençoe, meu irmão. Enfim, a toda a minha família ali em São Paulo, os meus amigos, pastor Valdir, abraço, pastor Valdir, nessa obra missionária aí também em São Paulo, pastor Sebastião, enfim, são muitos obreiros, né, que temos como amigos, que Deus colocou no nosso coração. Queridos amados irmãos em Cristo, quero aqui trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 13, está escrito assim: 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Estes 3, sendo que o maior destes é o amor. Queridos, amados irmãos, eu quero trazer esta palavra para o seu coração, para o seu nível espiritual. Quero falar sobre fé. É a menor palavra, né, que nós temos na Bíblia, só 2 letras, fé. Mas com certeza é a mais poderosa de todas. A Bíblia diz, queridos, que sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Portanto, meus amados irmãos, se nós não tivermos fé, diz a Bíblia que as obras sem fé são mortas, né? Então vamos continuar, irmão, crendo que Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Sabe, irmãos, parece que nós ficamos sem fé. Hoje, nos nossos cultos, são raros aqueles cultos em que a gente vê uma cura, por exemplo. Raros são aqueles cultos que a gente vê hoje nas igrejas, por exemplo, um crente ser batizado com o Espírito Santo. O que está acontecendo, meus irmãos? Entendeu? O que está acontecendo para que as coisas não aconteçam como aconteciam no passado bem recente. Há pouco tempo, lá em São Paulo, fizemos um trabalho com crianças e Jesus batizou 11 crianças com o Espírito Santo, uma vez só. Mas está difícil, irmão, a gente ver os milagres, as maravilhas de Jesus no nosso meio. Jesus mudou, irmãos? Não. Jesus não mudou, né? Ele jamais mudará. Acontece, meus queridos irmãos, que no decorrer da vida, nas dificuldades, nos anseios, na luta pela sobrevivência, as pessoas estão deixando de buscar a Deus. E a palavra de Deus nos diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. O Senhor mesmo, meu irmão, Deus não mudou. Eu lembro que quando Moisés saiu lá do Egito e se acampou ali ao redor do Mar Vermelho, junto ao deserto, diz a Bíblia que Deus novamente amoleceu o coração de Faraó para que ele fosse atrás do povo de Deus. Faraó reuniu seus soldados e foram atrás novamente de Moisés para, quem sabe, matá-los ou trazê-los de volta como escravos. E quando se aproximava onde está o povo de Deus ali assentado, quando o povo de Deus viu que Faraó estava aproximando, chamaram Moisés à parte e disseram: Moisés, porventura nos trouxesse aqui para morrer aqui no deserto? Não havia sepulcros lá no Egito? Então Moisés chamou o povo e disse assim: olhem para esses egípcios, porque esta é a última vez que vocês vão vê-los. Nunca mais vocês os verão, porque o nosso Deus pelejará por nós. Isso é fé, irmãos. Entendeu? É acreditar no milagre, no impossível. Aleluia! Quando todos achavam que tudo estava perdido, Moisés, homem cheio de fé, clamou ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Manda que o meu povo marche. Aleluia! Meu irmão, não importa a sua dificuldade, não importa o que você está passando, quer de ordem física, quer de ordem, irmão, espiritual, quer de ordem trabalhista, né? Quer de ordem conjugal. Se há um problema sério entre a tua família, no convívio do teu lar, os teus filhos, meu irmão, não desista dos teus filhos, não desista da sua esposa, não desista do seu esposo, não, coloque na mão do Senhor. A palavra de Deus no Salmo 37, 4 e 5 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. O mais, tudo Ele fará. Entrega, meu irmão, o teu problema nas mãos do Senhor. Tenha fé. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar, irmão, essa relação que está difícil entre você e sua esposa, entre você e seu marido. Lá no trabalho, no seu trabalho, quem sabe, você está sendo perseguido. Mas fique tranquilo, irmão, que Deus vai te exaltar. A Bíblia diz que Deus prepara uma mesa diante dos teus inimigos. Eita, glória a Deus. Deus prepara uma mesa, unge a tua cabeça com óleo e teu cálice transborda. Certamente que a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da tua vida. Meu irmão, não tenha medo, tenha fé. Tenha fé. A fé, foi dito, irmão, que é o firme fundamento. O que é um firme fundamento? Firme fundamento, irmão, é o alicerce. Ninguém começa a construir um prédio, ninguém começa a construir uma casa pelo telhado. Não é verdade? Todos começam a construção pelo alicerce. Quanto maior for o edifício, mais profundo será o alicerce. Ou seja, é o alicerce que vai dar a sustentação para o edifício, seja ele o tamanho que for.
Não importa o tamanho do teu problema. Não importa o problema, irmão, que você está atravessando. Mas se você está alicerçado na fé, vai ter certeza. E tudo isso vai passar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhã. A Bíblia diz, querido, lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 35, que um dia Jesus pega os seus discípulos, depois de um grande dia de missão, na praia, pede para os discípulos entrarem no barco, e ele vai com os seus discípulos atravessar para o outro lado da margem. Ele entra e fala para os seus discípulos, entrem e vamos atravessar para o outro lado da margem. Ora, escute, a Bíblia diz que a hora já era tarde, mas Jesus deu uma palavra, vamos e vamos atravessar para o outro lado. No decorrer da viagem, no começo da viagem, tudo era tranquilo, não é? O barco zingava aquelas águas do mar com tranquilidade, mas de repente veio um vento, uma tempestade de vento tão forte, que batia nas ondas, naquelas águas, e as águas se levantavam e entravam no barco. E os discípulos, que eram experientes, porque eram pescadores, por mais experientes que fossem, tentavam de toda forma tirar as águas para que aquela pequena embarcação não viesse a pique. Mas mesmo com as suas habilidades, eles não conseguiam vencer aquela tempestade. Olharam para Jesus no barco, e Jesus estava dormindo, irmão. Jesus estava descansando, aleluia, porque Jesus não ia remar, porque ele não era pescador, não é? Os pescadores eram os discípulos, Jesus era apenas, foi feito, aliás, a sua vida foi de marceneiro, não é? Louvado seja Deus, não de pescador. Eles pescavam, então eles tinham experiência no mar, mas aquela tempestade era muito para eles. Então, olhando para Jesus, disseram, mestre, não te dá que pereçamos? Ou seja, na nossa linguagem de hoje, no nosso linguajar, é como se nós tivéssemos, se os discípulos estivessem dando uma dura em Jesus, né? Chamando a atenção de Jesus. Mestre, não te dá que pereçamos? Jesus, porém, acordando, disse a eles, por que estás assim? Por que não tens fé? E Jesus chama eles de homens de pequena fé. Então Jesus estende a mão para os ventos diz acalma-te, e para o mar diz aquieta-te. E naquela mesma hora, o vento e o mar se acalmaram. E os discípulos olharam para Jesus e disseram, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus lhe disse, vocês não têm fé? Por isso, irmão, não importa o tamanho do vendaval, não importa o tamanho do mar, das ondas que está sobre você. Se você estiver com Jesus, você vai vencer. Jesus falou para mim e para você, coisas maiores vós fareis em meu nome. Portanto, não tenha medo de enfrentar dificuldade, as lutas, porque, irmãos, se não tiver luta, não tem vitória. Para você ter vitória, tem que ter luta, não é? Como é que você vai ter luta se não tiver vitória? Ou melhor, como é que você vai ter vitória se não tiver luta? Mas Jesus falou para você e para mim, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, meu irmão, você também vai vencer. E para concluir, eu quero contar um testemunho. Eu estive numa missão no Pará, num lugar de ribeirinhos, pessoas bem pobrezinhas, e para lá só ia de barco. De Belém para lá, mais ou menos umas 2 horas de barco. Lá tem um barco chamado, eles chamam de popopô, porque o barquinho lá, o motor dele faz esse barulho, quando está zingando as águas. E fomos para lá. E quando chegamos lá na igreja, irmão, eu fiquei assustado, eu fiquei admirado, eu fiquei pasmo de ver o tamanho daquela igreja do lado do rio e não tinha sequer uma casa do lado, somente a igreja e o rio na frente. E eu perguntei para Deus, Senhor, esse pastor deve ter muita fé, ou é louco, para construir uma igreja desse tamanho, com todo esse aparato, no lado desse rio, no meio do mato.
sem nenhuma viva alma perto, só o rio na frente. Mas para minha surpresa, irmão, quando foi domingo à noite, começou a chegar vários barcos de todos os tamanhos. Era realmente uma coisa linda. Tinha um irmão que tinha um barco muito grande e ele vem trazendo muitas pessoas para a igreja. À noite só tinha a lua como testemunha. E aquela embarcação grande vinha se aproximando e os irmãos cantando e a glória de Deus descendo naquela embarcação. Eu fiquei admirado e fiquei maravilhado com aquilo que eu estava vendo. Então, eu cheguei até a perguntar para o irmão o que é que ele fazia. Ele falou que ele era pescador, mas quando Deus deu aquele barco para ele, foi para ele fazer missão, foi para ele buscar as pessoas carentes para levar para a igreja. E eu lembrei de São Paulo, que os irmãos ganham o carro, levam para nós orar pela chave, diz, pastor, ore para essa chave, porque eu vou fazer a obra com esse carro. Nem sempre é verdade. Muitos deles, irmãos, passam pelos irmãos, não dão carona, ao contrário, viram o rosto para que não dê carona para os irmãos para levar para a igreja. Infelizmente, essa é uma realidade. E o culto começou naquele dia abençoado, a igreja estava cheia. Estava eu, o pastor Jorge Matos, com a sua esposa e a minha ex-esposa. Eu falei ex-esposa, irmão, porque eu fui casado 45 anos com a irmã Leia. Deus levou ela, né? E agora Deus me deu a minha amada missionária, a pastora Shirley. Então fui casado 45 anos e hoje estou casado novamente. Não é porque eu deixei minha mulher, não. Porque já Deus levou, viu, irmão? Então, queridos, naquele grande culto estava ali, foi uma noite de glória. Os irmãos da harpa, quando cantavam os louvores da harpa cristã, ali, irmão, a glória de Deus caía. Os jovens, as crianças, os irmãos falavam em língua. Era um culto, foi um culto abençoado. Mas no decorrer do culto, no meio do culto, uma irmã chegou e pediu para o pastor que ela queria contar um testemunho. O pastor então disse, irmã, deixe para outro dia, porque nós temos pastores de São Paulo aqui e nós queremos dar mais tempo à palavra. Mas o meu tio, que era o pastor Jorge, que estava acompanhando, disse, não, pastor, deixa para a irmã, vai dar a oportunidade para ela contar o testemunho dela. E era uma irmã simples, irmão, muito simples. Ela subiu com uma criancinha no colo. Presta atenção nisso, irmão. Você que está sentado na sua casa, pare agora. O que você está fazendo para você ouvir esse testemunho? A irmã, então, pegou o microfone, uma irmã que não tinha cultura, uma irmã que não tinha o português, né, bem claro, bem bonito, né, não tinha palavras fáceis, mas simples, com a sua simplicidade. Ela pegou o microfone, saudou os irmãos e disse, irmãos, eu vim para cá, para a igreja. Eu falei para o marido, vamos cedo, que eu quero chegar antes do culto, eu quero dobrar meu joelho para começar o culto com oração. E ela veio, o marido e a criancinha de colo, num bote bem pequeno. E ela vinha no rio, irmãos, que eu pude ver aquele rio. Eu cheguei a nadar nesse rio no dia seguinte. E aquele rio tinha uma correnteza muito forte, muito brava. E eles vinham remando contra a maré, contra a correnteza. E a irmã falou, meu marido, rema um pouco mais rápido, que eu quero chegar antes do culto começar para orar. E ele então começou a remar forte, que ele era um rapaz muito grande, era pescador, então era um homem muito forte. E ele começou a dar aquelas remadas fortes. E de repente, irmãos, numa daquelas remadas contra a maré, contra o rio, ele deu uma remada tão forte que o bebê que estava no colo da irmã, naquela vez que ele remou forte, a canoinha, o barquinho, se desequilibrou, e o bebezinho dela caiu no rio. O rio de correnteza forte, à noite, na escuridão. O bebê caiu, irmãos, e sumiu nas águas. E a esposa gritou, marido, o bebê caiu, marido. O bebê caiu no rio. E ali olharam para o rio e o bebê tinha sumido. Então ela começou a clamar, e começou a gritar, a chorar e gritar e clamar. Senhor, devolve nosso filho, porque estamos indo para a tua casa. Estamos indo para adorar o teu nome. Estamos indo, Senhor, para ouvir a tua palavra. Devolve o nosso filho. Por favor, Senhor, devolve o nosso filho. E exclamaram marido e mulher naquele momento. E de repente, irmãos, se fez um redemoinho ao lado do barco. E aquele bebê que tinha desaparecido nas águas
brotou ao lado do barquinho, e a irmã pegou o bebê, e agora com ele no colo, no púlpito disse: aqui está o nosso bebê, Jesus nos devolveu. Oh, meu irmão, que glória! Isso é fé, meu irmão. Nós precisamos desta fé, nós precisamos acreditar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tenha fé, meu irmão. Não desiste. Não desista do seu ministério. Não desista da sua casa. Não desista da sua vida. Quantas pessoas hoje estão prestes a tirar a sua vida, porque não estão aguentando as lutas, porque não estão aguentando as dificuldades. Não faça isso, meu irmão. Jesus te ama. Ele tem a solução. Jesus tem a solução nas mãos. Portanto, clame ao Senhor, clama a Deus, porque Ele vai abençoar a tua vida. Jesus estava indo no caminho para levar a palavra de Deus em Jericó. E no caminho de Jericó havia um homem chamado Bartimeu. Diz a Bíblia que era um cego de nascença. Mas quando Jesus passava ali, ele clamou. A multidão tentou pará-lo. Tentou que ele fizesse com que ele não falasse e não gritasse. Mas quanto mais falavam para ele parar, mais ele gritava. Mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou a multidão. Aleluia! Eu quero dizer para você que hoje Jesus parou para te ouvir na tua casa. Hoje Jesus parou para te ouvir no teu trabalho. Hoje Jesus parou para te ouvir aonde você estiver, quem sabe, rodeado de amigos. Jesus está parado para te ouvir, querido. Ele quer ouvir o teu clamor. E o mendigo então clamava: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, parando a multidão, pediu para que trouxesse Bartimeu para ali onde ele estava. E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus falou para ele: aleluia, então vê, aleluia, vê, porque a tua fé te salvou. Oh, meu querido amado, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus é o mesmo, está aqui para dizer: vem ver o que eu tenho para fazer na tua vida. Abre os teus olhos espirituais e veja a glória de Deus que está descendo agora na tua casa, está descendo agora no teu coração. Amigo, você que ainda não aceitou a Cristo, hoje é noite de salvação. Hoje é noite de você dizer: eu quero esse Jesus. Hoje eu quero experimentar esse Jesus. Meu irmão, você que se afastou dos caminhos do Senhor, volte agora. Volte enquanto é tempo. Deus está te dando essa oportunidade. Esta palavra está entrando no teu lar, está entrando, quem sabe, no teu carro, onde você estiver andando com essa rádio ligada. Eu tenho certeza que esta palavra vai achar guarida no teu coração. Volte para Deus, volte para o Senhor, porque só Ele tem a solução de todos os teus problemas. Tenha fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não seja como Tomé, não é? E Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu no meio dos discípulos, e os discípulos estavam juntos, mas Tomé não estava. Depois, falando para Tomé, Jesus ressuscitou, esteve entre nós, e Tomé falou: eu não creio, eu só vou crer se eu ver. De repente, uma outra reunião que estava, e Tomé estava junto, Jesus chega, aleluia, no meio deles, sauda eles com a paz, chama Tomé à parte e diz: Tomé, olha aqui os cravos das minhas mãos, olha aqui do meu lado onde foi ultrapassando aquela lança. Tomé, sou eu mesmo, Tomé, eu ressuscitei, como eu tinha dito, Tomé. Portanto, sejas crente e não incrédulo. Tenha fé, meu irmão, tenha fé, Jesus está contigo. Deixa eu te falar, Ele prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu quero agradecer esta oportunidade. Aleluia, por esta rádio maravilhosa que está levando a palavra de Deus para os corações daqui, desse lugar. Eu tenho certeza, irmão, que isto aqui é um canal de evangelização. É um canal missionário.
Portanto, divulgue esta rádio, divulgue esse trabalho. E eu quero também convidar você para se inscrever no meu canal, Jairo Matos, o Amigo de Deus. Se inscreva lá, divulgue o meu canal, participe e divulgue com seus amigos. Mais uma vez, meu canal é Jairo Matos, o Amigo de Deus, no YouTube, e ali você vai ouvir muitas palavras de Deus abençoada para o seu elevo espiritual. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Não esqueçam, a Assembleia de Deus, Missão Mundial do Brasil, aqui próximo de você. Onde é, pastor José? A rua? Avenida Barão de Cocai. Barão de Cocai. 64. 664. Estará o pastor José e a pastora Maria Helena, de braços abertos, recebendo. São Paulo, Rua João Baduê, 27. Assembleia de Deus, Missão Mundial, na Rua João Baduê, número 27. Assembleia de Deus, Missão Mundial, em Capanema, no Pará. Pastor Márcio está lá para receber você também de braços abertos. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Seu irmão, palavra abençoada do nosso pastor Jairo Matos, lá de São Paulo, visitando aqui o Rio de Janeiro, ao vivo aqui na Rádio Fala Brasil, a melhor da web, homem usado por Deus aí. Que você compartilhe essa mensagem, daqui a pouco você vai ver ela na íntegra toda no YouTube. Você que está conosco aí no Face, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua atenção. Os amigos que estão compartilhando, né? Um abraço, fique com Deus, Deus te abençoe, até a próxima. Eu me despeço de você, pastor Robson Esteves, da Igreja Missionária Exército de Oração, conectando amigos pelo mundo.